Eu sou doutora em Ciências da Saúde, mestre em Tecnologia em Saúde, especialista em neurofuncional adulto e infantil. Embora a maior parte do tempo, desde que eu me formei, eu acabo sempre caindo com criança, porque quando a gente gosta, não adianta, né? A gente vai atrás e as coisas vêm atrás da gente. E aí, estou aqui no Farol já tem um ano, sou coordenadora do setor de motor, eu sou fisioterapeuta atuante também atendo as crianças aqui e sou supervisora de físio. E agora, Vânia, você caiu, voltou? Bora lá! Caí e voltei. Bom, eu sou a Vânia, sou fisioterapeuta. Minha formação sempre foi na neuropediatria. Trabalhei 18 anos aí na CD e agora estou no Instituto Farol, né? Desde a inauguração aqui de São Paulo, fazendo as avaliações, supervisões. E eu caí aí no autismo por conta do meu filho, né? Sou mãe de gêmeos, um dos meus meninos tem o diagnóstico de TEA. E aí, num grupo de mães que eu participo, eu conheci mais três fisioterapeutas, né? A Fabiana, a Tarita e a Mariana. E a gente acabou estudando mais, vendo as alterações motoras nos nossos meninos e indo estudar aí o que que a fisioterapia podia atuar aí né, nas crianças. E aí a gente, né, fundou aí o Grupo Spectrum, a gente estuda bastante, também faz a divulgação do conhecimento, né? A nossa intenção é que quanto mais fisioterapeutas capacitados para avaliar e tratar as crianças com TEA, né, melhor para elas, né? Esse é o nosso intuito. Com certeza. Vamos aproveitar o gancho então dessa tua fala, Vânia. E assim, né, o tema da live é justamente entender qual é o papel do fisioterapeuta no atendimento das crianças com TEA, né? É algo bastante recente, tem pouco tempo que vem se falando da importância da físio. E embora a gente ainda tenha, até comentei com a Carol na semana passada, a gente tem pouco estudo falando sobre prática baseada em evidência, né, da físio direcionada para crianças com autismo, mas assim, a nossa vivência prática não só para a gente, enquanto fisioterapeuta, mas para a equipe como um todo, né, olhando de forma geral, assim, o tanto que a gente tem para contribuir com o desenvolvimento global das nossas crianças, gente, é algo assim ascendente, é crescente. Então é muito visível, embora a gente ainda tenha, né, parte da ciência ainda está caminhando a passos de formiguinhas, assim, e agradeço aos pesquisadores, né, porque é algo realmente muito difícil a gente conseguir parar, mensurar, olhar todos os nossos dados, escrever e fazer com que isso se torne uma coisa bastante evidente, né? Que para que possa ter um reconhecimento ainda maior. Mas é claro que dentro das nossas vivências a gente percebe, né, quanto as nossas crianças evoluem e não só na área do motor, né? A gente vê uma evolução de forma global assim das nossas crianças. E por isso a importância da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, a ideia de ter as meninas aqui hoje, nesse dia, que é um dia especial para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aliás, parabéns para todos, né? Porque a gente comemora o dia, assim, da físio e da TO, mas é um dia também de luta para a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar aquilo que a gente faz, né? Para que as pessoas possam reconhecer e possam entender qual é o papel do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional dentro do atendimento de qualquer pessoa, né? Mas hoje, em especial, a gente vem para falar aqui um pouquinho sobre a fisioterapia no autismo. A gente tem algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas que vieram por meio do Instagram, e tem algumas perguntas que a gente já, conversando aqui, acabou elaborando entre nós. E acho que a gente podia começar. Vânia, talvez você queira falar um pouco mais sobre essa parte. O que a gente deve observar numa criança, num bebê, né, numa criança, que pode ser importante para a gente perceber sinais de alterações motoras? Isso, a avaliação dos marcos motores e da qualidade do movimento, né, desse bebê é importante para a gente conseguir notar alguma alteração, né? Então, algumas crianças com autismo, a gente percebe, né, mesmo que elas chegam depois, a gente no histórico a gente vê ou tiveram atrasos no marco do desenvolvimento, ou atingiram dentro do período esperado, mas a qualidade do movimento não estava adequada. Né? Então, uma postura sentado que não está adequada, uma pinça, uma tomada de peso no engatinhar, né? A marcha, a ponta de pé. Então, assim, a gente observa que mesmo
que vão muito cedo para a escola e as berçaristas, professoras têm uma vivência muito grande de desenvolvimento ali com tantas crianças e pode ser a chave, né, para a gente notar alguma coisa e ir para a intervenção precoce independente do diagnóstico. Eu acho que isso é importante. Apesar das alterações motoras ainda não fazerem parte, né, de critério diagnóstico de TEA, a gente observa que elas aparecem, às vezes, até antes das outras questões. E que, se trabalhado de forma precoce, a gente consegue dar mais pré-requisitos para outras habilidades para as crianças. A gente percebe muito essa questão das alterações motoras, né? Como elas têm ficado visíveis, porque chega um dado momento que mesmo que o atraso seja um pouco tardio, porque o que acontece, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento motor de forma geral, principalmente para quem é leigo, a pessoa pensa assim, a criança andou. Andou, ok, né? Atingiu o ápice lá, o marco máximo que todo mundo acredita que é do desenvolvimento, que é o andar. Mas assim, quando a gente começa a olhar num contexto geral, uma criança com dificuldade de permanecer em postura sentada, que está o tempo todo com a mãozinha apoiada no chão, que tem dificuldade de engajar numa brincadeira, eu vi que apareceram várias perguntas falando assim, olha, meu filho não para quieto, ou ele joga todos os objetos, né? E a gente consegue olhar hoje para essas crianças e observar que existe uma correlação muito forte entre a dificuldade motora e o engajamento, por exemplo, numa brincadeira. Né, o tanto que a hipotonia chega a ponto de influenciar o fato da criança conseguir posicionar sentada, fazer manutenção dessa postura sentada para poder usar as duas mãos para manusear o brinquedo, né? Então é algo que assim, e às vezes a gente vai ali fazer a avaliação da criança, você está conversando com o familiar, você faz o comentário sobre as trocas de posturas em excesso, o apoio da mão, o deitar para brincar, e a família fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido que ele fazia isso com frequência. Né? Então são questões assim que quando a gente para olhar, é tão importante que chega a ponto da criança deixar de brincar, que é a função da criança na vida, é brincar, né? Ela deixar de brincar pelo fato dela simplesmente não conseguir fazer a manutenção da postura sentada dela, muitas vezes causada pela hipotonia, né? E uma coisa interessante que você falou da questão você tocou muito bem na questão da hipotonia, eu falo muito sobre isso, né? Porque muitas pessoas sempre associam a hipotonia só com síndrome de Down ou com outro tipo de síndrome. E até neuropediatras não veem essa questão, essa característica importante. Vários estudos têm saído agora, tem um estudo muito antigo, 2007, mas ele é bem importante, do Ming, que ele fala lá de 67% de crianças de 2 a 6 anos de idade com hipotonia, e 36, 38, não me lembro, de 7 a 18 anos. Aí tem um outro estudo do Serdarevich que ele fala que crianças de 6 anos que tiveram características autísticas tiveram a permanência de hipotonia de 2 a 5 meses, né, do que era para no quinto mês teria que estar ok. E aí eles permaneceram ainda hipotônicos de 2 a 5 meses. E agora um estudo recente, esse ano, do Espejo, é um médico chileno, fez um estudo com 93 crianças, pequenas também, né, acho que, se não me engano, até 5 anos de idade, e foi verificado dessas 93 crianças, 36% com hipotonia generalizada. E aí, quando a gente fala de hipotonia generalizada, a gente tem que falar também da questão da hipotonia da face, que muitas vezes, né, essas crianças que não falam, ou têm dificuldade de fala, que são encaminhadas diretamente para a fono, e a gente passa por isso, né? Tenho certeza, nós três estamos sempre passando por isso. A criança só chega para a gente, muitas vezes, na última solução, né? Porque já passou lá pela físio, ou pela fono, pela TO, pelo comportamento, está lá tudo bonitinho, e não tem tantos avanços, por exemplo, na parte da fala. E aí, quando ela começa a fazer atividade motora, quando a gente começa a fazer uma intervenção motora, essa criança voa. Né? Por quê? Exato. Porque as áreas dentro do sistema nervoso central, motoras, estão correlacionadas estão juntas com a área da fala, tanto a área de Broca quanto dentro do cerebelo. Então, hoje muitos neuropediatras já estão com essa visão mais ampla, que a nossa área, que o desenvolvimento motor, que o tônus muscular, né? Que essa hipotonia generalizada que o autismo apresenta,
a importância do fisioterapeuta estar presente, a importância do fisioterapeuta fazer sua intervenção junto com as outras terapias. É uma coisa que eu tenho certeza que a gente luta. Eu brinco em palestra, curso, eu falo assim, gente, eu não sei aonde que se perdeu a área motora no autismo, né? Eu brinco, eu gosto muito de Marvel, eu brinco, né, que tem aquele... Eu adoro Marvel, gente, vocês não têm noção. E aí, né, tem aquela linha do tempo, se perdeu em alguma linha do tempo a área motora no autismo, porque não se, né, ninguém, como ninguém, né, ninguém se fala nisso. Né? E aí começou a se falar, tipo, um tempo para cá, que até eles já estão, né, o submundo aí da medicina, estão falando que vai entrar como critério diagnóstico, inclusive, né? Uhum. Então, assim, é muito importante isso para a gente, vai ser um ganho gigantesco, porque muito mais neuropediatras vão indicar o trabalho, né? O pai não vai precisar voltar lá e ficar pedindo para ele indicar, como acontece muito com a gente, né? Ele chega na clínica, a criança chega na clínica, passa por todo mundo, aí você tem que falar para a família, olha, precisa ir lá, olha, precisa fazer, aí a família tem que ir lá, pedir pelo amor de Deus pro médico, colocar lá, né, as sessões e tal. Todo mundo passa por isso, né? E já poderia vir no pacote, com tudo, porque... E outra, né? Quando a Vânia falou super bem, a questão dos marcos motores, né? O que não aparece e o que permanece. E a gente sabe que é um sinal de um monte de coisa, não é só de autismo, né? E muitas vezes passa despercebido, e a gente sabe que no autismo os sinais de bebês, se não são tão associados à questão de comportamento social, fica muito, são mínimos sinais, né? É sutil. Uhum. Que nem você falou, ele anda, mas você vai ver ele andar, minha filha, é horrível a criança andando, né? Mas ele anda, tá tudo certo com ele. Quantas crianças a gente pega hoje? Qual que é a sua queixa, pai? Nenhuma. Não tem nenhuma queixa motora? Não tem. Nenhuma. Quando o menino vai andando, ele não consegue, ele tropeça nele mesmo, ele não consegue andar, ele põe os bracinhos para trás, ele sai correndo assim, né? Então, assim, a gente tem essa questão, na verdade, é uma conscientização da nossa profissão, né, dentro aí da área do TEA. E, inclusive, até nos nossos conselhos, isso tem que ser uma fala super importante, porque muitos conselhos nossos, né, pelo Brasil, não consideram a gente trabalhando com TEA. Eu já ouvi pessoas, fisioterapeutas, falando que o trabalho no autismo não é para fisioterapeuta. Já escutei muitas pessoas falando isso. E não, precisa demais. Como precisa também do profissional de educação física, como precisa também do psicomotricista, que vão trabalhar a motora, mas vão trabalhar com um olhar diferente, né? Então isso é muito importante. A gente vir para agregar. A gente não é mais e nem é menos. A gente tem que vir junto com todas as áreas para ter realmente um tratamento multidisciplinar. Exatamente. O Carol, e sabe que se trazendo esse gancho, uma das coisas bem importantes assim, que aconteceu aqui no Farol e que eu falo com muito orgulho, isso eu falo o tempo todo, o povo do Farol não aguenta mais me ouvir falando isso, é o fato de todo mundo conhecer do trabalho de todo mundo, né? Então, assim, hoje a gente tem supervisoras aqui que elas mesmas, supervisoras, as psicólogas, os TOs, né, enfim... Todo mundo sabe o que o físio faz, qual a importância do trabalho do físio e quando é o momento, né? Porque, por exemplo, assim, ó, você estava comentando da questão ali da hipotonia, né? Tem algumas situações que a gente observa, hipotonia relacionada à fala, vamos pegar como exemplo, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que pensar, toda a questão da motricidade, é claro, né? Parte oral, principalmente, mas a gente tem que pensar o seguinte, se a criança está sentada com essa postura hipotônica, que ela tá o tempo todo lá curvada, caindo para baixo, aquele abdômen super flácido, a cabeça que não sabe que lugar do corpo que ocupa, né? Aí eu fico pensando assim, imagina como é a saída de ar do pulmão dessa criança. Já que a postura dela não tá... Eu sempre brinco, toda vez que eu faço palestra, eu falo, gente, sentem assim, ó. Senta todo mundo largado na cadeira, solta a cabeça, deixa ela livre lá e agora tenta deglutir. É só um exemplo, né, de como a gente percebe a ação da hipotonia no corpo da criança. Aí o que acontece? Às vezes vem a criança com essa queixa da fala, né, a família vem com a queixa da fala, porque atrás de fala, atrás de fala, atrás de fala. Aí a supervisora e a fono falam, não, passem, vão lá marcar a avaliação com a físio. Aí vem para, mas por que a físio? Aí a gente entra, né, naquele papel de explicar a importância que é de ter uma postura bacana, um abdômen ativado, que a criança tenha liberdade para dissociar membros, dissociar cinturas para o ar fluir melhor saindo do pulmão dela, né? Porque, gente, é experiências, né? Tenta tossir inspirando o ar. E quanto mais domínio tem do
próprio corpo, mais atitude, ações ele vai querer fazer. Exatamente. Né? Ele até quer fazer certo tipo de comportamento e ele não consegue, porque ele não está preparado para aquilo, o corpo dele não está preparado. Ah, vamos subir lá na escalada. Ele fica olhando, aí ele vai para outra coisa, ou ele se joga no chão. Porque ele não quer fazer aquilo, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer aquilo, que ele não tem base para aquilo, né? Tem um custo de resposta muito alto, né, Carol? E quando o custo de resposta é alto, eu evito. Eu vou subir, eu quero fazer isso, né? Não é porque eu vou fazer uma coisa que eu vou me desgastar, que eu vou precisar de muita atenção, que eu vou precisar, né? Vou ter um desgaste muito grande. Então não vai fazer, porque ele já sabe que ele vai ter aquilo, né? E pode falar, mas é autista. Gente, eles sabem. Né, eles fogem de umas atividades da gente. Fala aí, Vânia, que pelo amor de Deus. Então, e aí, né, puxando também esse gancho aí, tem estudos já falando que existe uma correlação entre as alterações motoras e a interação e a socialização das crianças e comunicação social, né? Então, uma criança que já tem uma dificuldade de interação, de comunicação social, e também tem algo motor, ela vai se privar de ter esse contato com outra criança, né? Então, tem uma dificuldade de coordenação, de equilíbrio, de acompanhar uma corrida na brincadeira, ela não vai querer se expor, não vai querer. Ela vai evitar, com certeza. Que todo mundo faz, todo mundo corre, todo mundo brinca, ela vai se isolar cada vez mais, porque pra que eu vou estar lá? Ninguém quer ficar perto de mim, né? E as outras crianças já excluem, né? Eu vejo isso na escola. Né, crianças que não têm autismo, mas se aquele não consegue fazer, as próprias crianças excluem, né? Porque a última a ser escolhido para o grupo, né? Porque a área motora é uma área inclusiva, né? Se você, eu tenho uma que eu falo dela, ela é boliviana, ela veio da Bolívia, então ela fala espanhol, então ela não tem tanta comunicação, ela não é autista, mas ela não consegue socializar direito. E aí ela começou a pular corda, melhor aluna da sala para pular corda. Todo mundo quer ser amigo dela agora. Antes ninguém queria ser amigo dela. Agora todo mundo quer ser amigo dela. Né? Então, assim, você vê, a criança também é assim, né? Assim, que não tem a deficiência. Ainda mais quando a criança tem deficiência, é que eles ficam meio assim, não brinca, não faz, eu vou lá, fico tentando. Então, por isso que a gente precisa colocar mesmo na cabeça das pessoas e falar da importância, né? E aí o Farol é referência, né? Porque assim, não podem contar, o Farol é outro mundo. Porque, né, já chega, todo mundo tem o mesmo olhar, né? E se você entra pela fono, ou entra pelo comportamental, ou entra pela TO, automaticamente eles vão mandar para fisioterapeuta. Mas que não é a realidade de todo mundo, né? Infelizmente, muitas clínicas, eu supervisiono também muita clínica, e não é a realidade de muitas clínicas, né? Muitos profissionais vêm até mim e falam, não é a realidade, eu tenho que ficar brigando com a equipe multidisciplinar, que vê que o menino está torto, vê que o menino está sentado em cadeira errada, vê que o menino não respira direito, vê que tá com escoliose, né? Até postei um negócio de escoliose esses dias, que, nossa, tá um absurdo. E, não, vamos continuar fazendo aquilo. E não passa para o fisioterapeuta, né? A gente tem ainda em muitos lugares, ainda tem esse receio de se passar para o fisioterapeuta. Lógico, precisa se formar, né? A gente precisa ter formação. Tem que ter conhecimento da causa, né? Eu formo. Acho que somos as únicas, né? Eu e as meninas do Exofísio só, no Brasil inteiro. A gente está formando, você também, então a gente está formando a galera para tentar que tenha fisioterapeutas em clínicas, que não precisa nem ser em clínica de autismo, mas que atendam pessoas com autismo, saibam atender, né, no hospital, a gente tem muita questão hospitalar, várias áreas da fisioterapia, porque as pessoas não têm noção, os filhos não têm noção. Né? E é uma área super promissora para o fisioterapeuta, inclusive, né? Uma área de trabalho super bacana, precisando de profissionais, inclusive. Não, e a gente que faz supervisão, a gente busca a gente no país inteiro, né, gente? O Farol dá suporte para criança no país inteiro. Então, assim, a gente poder contar com um fisioterapeuta que tenha conhecimento e que... Porque também, né, gente, até uma das questões que foram colocadas aqui, ó, o que o fisioterapeuta precisa ter conhecimento para atender um paciente com TEA com excelência. Tudo. Então, assim, né? Tudo. O que eu ia dizer. Tem que entender tudo do desenvolvimento global, né, gente? Não é uma coisa assim, tipo, eu vou ali, faço meu trabalho e olha, não existe fragmento, né? Vamos começar por aí. A gente não tem como fragmentar a criança e olhar, eu olho o motor, a fono olha a fala, o teu olha o sensorial, o psicólogo olha o comportamental e acabou. Cada um faz sua parte, não dá.
Não dá. Não dá. A gente está lidando com o indivíduo, a gente está lidando com todo, né? Então Eu começa não sei por se aí, vocês né? percebem, mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Quando a gente vai trabalhar com TEA, a gente tem que se desconstruir como fisioterapeuta, Super, super. né? E como pessoa. Porque a gente aprende aquilo, né? Na FIS, a gente É. aprende aquilo. Mexe aqui, 3 não sei o quê, passa no negócio, não sei o quê, faz isso aqui. E faz a bola, faz não sei o quê. É uma coisa muito mecânica. E quando chega É, a TEA, você promoveu, você fez aquele, né? Todo aquele plano. Aí você fica parado, você fica, meu Deus, por onde eu... Peraí, Não como que eu... sei. Ele tá chegando aqui, apenas ali. Você fica aquele Eu sempre, doido. não, e a gente tem que fazer uma leitura da criança, né? Uma Sim, coisa muito assim, a gente está terminando rápido. a formação do ABA agora aqui no Farol, e assim, o quanto que isso mostrou pra gente a importância, por exemplo, se a criança, porque muitas vezes assim, né, gente, o comportamento ele tá muito relacionado à comunicação, né? Eu quero falar, eu não consigo falar, aí eu quero mostrar, eu não consigo me mexer direito para mostrar, e aí pronto, né? O comportamento acaba surgindo, comportamento inapropriado. E é meio que uma reação em cadeia. Eu sempre falo assim, gente, compara com vocês, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando estou de TPM, tenho altos comportamentos inapropriados, porque chega uma hora que você não consegue comunicar ou expressar aquilo que você está sentindo, não sabe chegar até o chocolate, sei lá. Né? A gente fica nessa mesma situação. Então, assim, quando a gente pensa que uma criança tem um comportamento inapropriado por função ou de não conseguir comunicar algo que ela quer, seja, né, via da fala ou por gesto que ela precisa do movimento, a gente entra nessa questão assim, o que é o antecedente para aquela criança estar naquela situação? Então, se isso acontece dentro da sala da físio, mas também acontece fora, porque se acontece ali uma dificuldade de se comunicar, apontar o que quer, por exemplo, porque não consegue dissociar o braço do tronco, isso vai acontecer em todo lugar. Então, assim, se você perceber que aquilo ali aconteceu, que nem a Carol falou, né? Você coloca ali uma atividade para a criança executar e ela foge de tudo que é jeito, por tudo que é lado, e ela não consegue te dizer que ela acha que ela não vai dar conta daquilo, porque normalmente é isso, eles acham que não vão dar conta de algo. E eu sempre brinco, eu falo assim, eles sabem fazer as coisas, eles só precisam encontrar o caminho, né? Porque, e é isso, esse é o nosso papel, é organizar o corpo deles, né? Mostrar para eles o que o corpo deles é capaz, porque a impressão que me dá é essa, é que eles não conseguem encontrar o caminho de usar o que eles têm de recurso, porque o recurso está ali, né? O braço está ali, a perna está ali, enfim, o recurso está ali. É só como utilizar esse recurso. Por isso que a gente é facilitador. Eles não têm noção da potência que eles têm para utilizar, né? De planejar tudo isso. Uma vez assisti um curso aqui em São Paulo, antes da pandemia, assisti um curso do Thiago aqui em São Paulo. E eu era a única físio, não sei se ele vai lembrar. Eu era a única físio. E aí uma coisa que me ficou muito na minha cabeça, né? Porque sempre falavam, o comportamento tá separado do motor. Eu falava, gente, mas não pode ser, não pode ser. Então tá. Vocês estão todo doido, né? Mas aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, lá no Farol, quando a gente faz toda a atividade, né? Quando a gente vai aplicando os protocolos, né? E faz o modelo Denver, baseado no modelo Denver, e a gente já percebe que a criança tem uma hipotonia, ou que ela tem um movimento inadequado, um movimento que ela não consegue, que ela sente errado e tal, a gente vai fazer atividade motora, vai fazer intervenção, e depois ela volta pro programa. Porque ela precisa ter a base, ela precisa ter... Nossa, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu! Né? É isso mesmo. É sobre isso. Né? É sobre isso. Enfim, e eu falei assim, gente, alguém tá gravando? Pelo amor de Deus. Porque é muito importante, né? Acho que coisa meia luz aqui, mas tudo bem. É muito importante, porque é essa visão que a gente quer. A gente não é menos e nem é mais. A gente precisa estar junto, né? Sempre junto. E muitas vezes é isso mesmo que você falou. A criança precisa de base, né? A criança precisa de tônus. A criança precisa ter noção do espaço que ela está. Ela precisa ter noção, né, do mundo que está na volta dela, que ela pode ir para frente, que ela pode ir para trás, que ela pode ir para os lados, que ela pode ir para cima. Que às vezes ela não tem noção disso ainda. Né? E ela precisa de alguém para dar esse segmento. Para direcionar, né? Exato. E aí, assim, para você atender, né, da pergunta, para atender autismo, né, então assim, você precisa saber muito bem sobre o transtorno. A gente tem que saber sobre comunicação alternativa, a gente tem que saber sobre integração sensorial, a gente tem que saber sobre análise do comportamento, sobre comunicação. Comunicação, linguagem, porque assim, realmente é um transtorno global, tá tudo junto e misturado. Então assim,
Até para a gente poder receber orientação dos outros profissionais e saber o que é que a gente está recebendo e poder passar para eles a parte da físio, né? Como posicionar, o que observar. Então, assim, realmente não é só saber de fisioterapia, né? Por isso que você falou, né? Por isso que tem essa desconstrução. Porque você precisa avaliar uma série de coisas, né? E analisar várias questões para conseguir acessar essa criança, para conseguir ter um vínculo com essa criança, e aí sim a gente fazer o trabalho da fisioterapia. Né? Vocês sabem que esse final de semana eu fiz uma palestra e uma das coisas que perguntaram era a questão de prioridades. Quando que a gente sabe quais são as prioridades, né? Até a Carol comentou algo a respeito disso. O que acontece, né, gente? Pensar em prioridade é assim... esse olhar global da gente entender o que acontece com a criança e entender o que a Vânia falou agora, é entender também onde ficaram os buracos no desenvolvimento para chegar num ponto que a criança, por exemplo, não consegue sentar e brincar. Né? A nossa evolução, nosso corpo inteiro, ele tem uma sequência de acontecimentos, né? As coisas não se atropelam. Não tem como você... por exemplo, subir um paredão de escalada sem ter planejamento motor. Então, as coisas precisam acontecer numa sequência de evolução, né? E isso acontece em qualquer espécie. Enfim, a gente precisa entender essa sequência de evolução. Então, traçar prioridade é justamente olhar a criança de forma global e entender o que está faltando ali para ela neste momento como prioridade mesmo. Não, mas olha, minha queixa é fala. Minha queixa é porque meu filho está com 2 anos e não fala. Mas espera aí, né? Como que essa criança fica sentada? Como que essa criança brinca? Ela olha, ela rastreia, né? Porque como é que você elabora um planejamento motor? Como é que você evolui dentro da questão do planejamento motor, né? Em nível de área cerebral mesmo. Se você não olha o que tem adiante, né? Se você não compreende o teu corpo, entra a TO aí, né? Da parte sensorial. Se você não compreende a posição do teu corpo, qual é o espaço que você ocupa, como é que você vai conseguir, por exemplo, subir num brinquedo de parquinho, ter essa visão do geral ali do brinquedo, fazer o planejamento para poder executar a tarefa, né? Então, conhecer também essa desconstrução também faz com que a gente tenha esse olhar um pouco mais global sobre a criança, para a gente entender o que naquele momento é prioridade, né? Aí entra toda a questão de saber trabalhar em equipe, porque, gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo, eu acho humanamente impossível um profissional de saúde trabalhar sem depender de outro profissional de saúde. Quando eu digo depender, não é uma coisa assim, eu só funciono. Não é eu só funciono com outro profissional. Mas o meu trabalho só flui, né? A criança tem evolução satisfatória em todos os aspectos do desenvolvimento quando a gente tem uma equipe multi-interdisciplinar. Né? Então, assim, é entender qual é a prioridade para aquele momento. Por exemplo, a Fon tem perfeita noção de que se a criança não consegue manter o corpo dela numa postura estática de forma alinhada e adequada, a fala também não vai acontecer, a comunicação até no gestual não vai acontecer, a comunicação alternativa não vai acontecer. Porque se a criança não dissocia os dedinhos dela ali, que ela não dissocia o braço do tronco, ela não consegue ir ali no tablet usar a comunicação alternativa, né? Exato. Então, essa questão do traçar as prioridades. Eu concordo, assim, 100% dessa questão, assim, físico que trabalha com TEA, se desconstrua, entenda um pouco de tudo, não atropela o trabalho dos outros, que a gente trabalha em conjunto, né? Não ocupando o espaço do outro, porque tem espaço para todo mundo, é soma. É soma. Somar e esperar o resultado que realmente a gente planejou. Porque é muito importante essa soma, né? É interessante, né, que tem muita briga, né? Físio, hoje nós estamos comemorando juntas, né? Mas tem tanta briga. Tem, desnecessário. Não pode saber de sensorial. Mas como não? A via vai que sobe, a via vai que desce, mas a gente tem que saber dessa via. O movimento só acontece se o sensorial fizer pergunta, senão não rola a resposta. Não rola, né? A gente tem que saber. A gente já aprende isso na universidade, inclusive é uma das matérias obrigatórias, etc., em várias questões, que é importante. Tem que deixar claro para as pessoas que a integração sensorial de Aires, aí sim é das TOs. É da né? TO. Só aqui no Brasil, porque no mundo inteiro é nosso também, né? Mas tudo bem, isso aí deixa para a próxima conversa. Mas assim, né? Para as TOs aqui no Brasil. Então, mas o sensorial, a gente tem que entender também de sensorial. Não tem como. Não tem como. Né? A gente não entender, não, peraí, ele está tendo essa reação, por quê? Porque foi muita. Aí depois, para fazer a integração, para fazer o tratamento, a gente passa para lá. Mas a gente tem que entender ativação sensorial também, né? Para fazer ativação.
daquela musculatura, para poder a gente trabalhar aquela musculatura, a gente tem que saber também. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento como um todo, né? Eu falo para todos os físios que vêm atrás de mim e tal, eles falam assim, o que eu preciso saber? Eu, aba. Primeiro de tudo, aba. Mas eu sou físico, tem que saber aba. Se não souber manejar o comportamento da criança, você vai, sofrer. Então, minimamente, né? Meio coisa básica, não precisa ser analista do comportamento e tal. Mas tem que ter conhecimento da causa, né? Tem que ter um conhecimento, saber o que é um manejo, o que é reforço positivo, quando utilizar, conversar com o analista do comportamento, da equipe, saber qual é o tipo de reforço que estão sendo utilizados, o que a gente está inibindo, né? Como que está fazendo quando ele tem aquele tipo de comportamento, como que todo mundo tem que reagir. Então, é muito importante a gente estar sempre, todo mundo né, fluindo lá na mesma direção. Né? Se não faz uma coisa, todo mundo faz outra, aí a gente, né, ferra o comportamento também. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, é muito importante todos os físios e as famílias, né, que estão procurando físios aí para poder trabalhar. Então, a gente tem aqui a Excelência, o Farol, aqui em São Paulo também. Tem outras clínicas também que tem outros tipos de profissionais que têm também a análise do comportamento. Então, é muito importante procurar um profissional capacitado com análise do comportamento, né? Um físio com no mínimo, base da análise do comportamento, né? A base da análise do comportamento. Isso é muito, 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 muito importante, porque senão a gente não consegue trabalhar, né? A gente fica batendo cabeça. Fica batendo cabeça. Exatamente. Criança chora, grita, e você fica lá sem fazer nada, você, o que eu faço, o que eu faço? Então, minimamente, porque a gente vai precisar primeiro receber essa criança, trabalhar o comportamento, né? Fazer aquele social, trabalhar seu brother, né? O Thiago fala muito disso, né? Seu brother, né? Lembro do curso, viu, gente? Seu brother da criança, e vamos lá, e aí depois trazer a criança, né? Para ficar interessante para ela, e aí depois vai entrando, né? Com as suas atividades. Então é muito importante, né? Muito profissional da físio, eles acham que só a físio basta para trabalhar com autismo. E não necessariamente só físio basta, não. A gente precisa ter essas informações. Por isso, até que hoje, o fisioterapeuta, quando tem ali o convênio, né, para os autistas, quando a mãe entra lá com a ação, o convênio já paga, até o valor do fisioterapeuta é diferenciado no autismo, né, do que para outras crianças ou para outras atividades. Porque sabe que é um custo muito grande ser fisioterapeuta também, nessa área, que a gente tem que estudar muito, tem que ter muito curso, e isso é muito barato. Então, é muito importante ter essa valorização também. E tem uma questão também, né, Carol, é tanta coisa nova, é tanta coisa atualizada, que se a gente parar no tempo e não continuar estudando constantemente, a gente se perde, né, a gente não acompanha. Então tem muito disso também, né. Fisioterapeuta por natureza, profissional de saúde por natureza, como a ciência avança numa velocidade muito rápida, a gente tem que estar sempre em constante evolução, mas eu acho que o físico que trabalha na área do autismo tem que fazer isso triplicado, né? Porque é realmente algo muito novo e as pessoas estão começando a produzir, a trazer coisas novas, né? Tem que fazer o cadastro lá no ResearchGate para vir artigo toda hora. Artigo novo, artigo novo, artigo novo. Verdade. Artigo novo, artigo do fulano, artigo do ciclano. Não tem nada a ver com fisioterapia, mas tá vindo artigo. Mas tá vindo artigo, é bem isso. Isso que você falou é importante. Não sei se a Vânia sente essa mesma questão. É muito pouco artigo bom. Assim, a gente tem a Diana Bá, o Rinearte aí no mundo, né? O meu vai sair agora, o do doutorado. Só que a gente vê, por exemplo, a fisioterapia, ela tem técnicas, métodos, tem um monte de coisa bacana, mas a gente vê que não tem publicação, que precisa publicar. Precisa publicar. Ter uma base científica para a gente ir lá bater, né? Exatamente. Aqui, o que a gente tem é o exercício e movimento como prática baseada em evidência. Exercício estruturado, bonitinho. Só que quando a gente vai ver lá nas práticas baseadas em evidência, os artigos, a maioria está relacionada à área esportiva. Exatamente. Não é? A maioria gritante é área esportiva. Exatamente. 17 artigos são tudo área esportiva. É catar, nem sabia o que era catar. É catar, é judô, é ciclismo, é não sei o que. É natação, Yoga também tem até skate, tem escalada, tem várias habilidades esportivas, exatamente. Várias.
E aí você fala, cadê a físio? Tudo bem, a questão do esporte, a questão que eles fazem treinamento lá e tal, mas assim, a gente precisa, a fisioterapia estudar mais, né? Uhum. A gente tem tantos métodos aí que podiam debruçar mais, estudar e realmente provar a prática baseada em evidência no autismo. Acho isso muito importante, Exatamente. né? A gente Eu tem tô que com alguns escrever estudos aí, mais. se quiserem, estamos juntas, pelo amor de Deus, porque eu tô com cheia de estudos Bora, gente! para poder publicar. E eu Bora quero se unir e escrever. Cadê a galera que tá assistindo a É, live aí, ó? nós Fisioterapeutas, bora escrever, escrever. precisa publicar. Tem, que nem vocês falaram, tem tanta prática boa, sabe? De ponta de pé, de gaiola, de não sei, tem tanta coisa legal, né? Tem. Que o povo não publica. Aí a gente bate lá no Clearinghouse, lá na Farm, não, isso aí não tem evidência. Por que não tem mesmo? Porque ninguém publica. Porque Né? ninguém Aí como que publica. você vai cobrar alguma coisa de uma família, sendo que você não tem evidência para falar, ó, tá aqui, ó, né? Tá dando certo, né? E fica, pô, caramba, né? Então, assim, é importante a gente ter mais estudos, né, relacionados, porque a FISio tem tanta coisa boa, a FISio tem tanta coisa que Tem. realmente ajuda muito outros tipos de deficiência, que pode ajudar o autismo também, e que a gente precisa de mais estudos. Não, e assim, né, Carol, na nossa vivência a gente vê, o familiar vê, a professora da escola vê, a professora do esporte vê, então realmente a gente precisa escrever, né? Ô, gente, tem sim. algumas perguntas aqui que o pessoal fez. A gente tem. A gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas, né? Mas a Nossa, live tem tempo que o Instagram corta nós aqui. Então, assim, ó, tem algumas perguntas, as perguntas são até parecidas, assim, né? Porque quando a gente entra no assunto da físio, realmente vem as queixas motoras das pessoas que percebem as queixas motoras. Mas uma das maiores que veio aqui, ó, meu filho tem 2 anos, anda na ponta do pé. Faz fono, psico e terapia ocupacional, precisa fazer físio? Eu vou começar a resposta, as meninas continuam. Em primeiro lugar, precisa ser avaliado, né? Em primeiríssimo lugar. Antes da gente falar assim, não, ponta do pé físio. Carol tem um curso super bacana sobre ponta do pé, já fiz, viu, Carol? mentira. Já? Falei que eu te sigo, menina, aí, ó. Então, assim, ó, a gente, antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer intervenção, e claro, né, tudo que a gente falou aqui, as dúvidas vão aparecendo, as pessoas pensam, puxa vida, até vi gente que comentou aqui embaixo, falou, nossa, meu filho faz isso, senta assim, senta assado e tal. Mas, em primeiríssimo lugar, o que a gente começa fazendo é avaliando, né? Para entender o porquê da ponta do pé, porquê de uma A postura origem. sentada inadequada, né? Qual que é a circunstância que leva a criança a fazer isso? Então, assim, ó, as perguntas, de forma geral, em relação ao comportamento motor, ó, questão de ecolalia, como que a gente faz, como que a físio, né, pode trabalhar nessas questões de ponto de pé, hiperfoco, ecolalia, quer ver? Tem mais uma aqui. Criança que leva muitos tombos e parece que está andando como se estivesse bêbado. Vejam, né? São coisas que estão todas interligadas. Bora falar um pouquinho sobre isso, então? Fala, É, Vânia. a ponta do pé realmente precisa ser avaliada, porque ela é multifatorial, né? Ela pode vir de várias situações. Então, pode ser uma busca por um tônus, né? Então, uma criança muito hipotônica vai para a ponta do pé em busca desse tônus, desse alerta muscular. Pode ser uma questão sensorial, tanto busca proprioceptiva quanto uma recusa tátil. Pode ser uma questão comportamental por ansiedade. Então, assim, não adianta simplesmente ir lá e trabalhar o pé, né? Não é o pé. Muitas vezes não é o pé exatamente que a gente precisa trabalhar. Já tive crianças que vieram com queixa de ponta de pé e eu trabalhei só tronco. Só tônus de tronco, fortalecimento de abdômen, não sei o que. A mãe falou, nossa, não anda mais. Por quê? Porque a causa era hipotonia. E ele buscava isso. Então, eu acho que é isso que a Dai falou, né? Primeiro a gente precisa de uma boa avaliação para saber o que está causando aquelas alterações. A Tanto do origem. sentar em W, a ponta de pé, mesmo essa incoordenação para andar, se é uma dispraxia motora, ou se é alguma coisa mesmo vindo ali do tônus, que essa criança toda hora precisa se ajustar, né, para poder andar, e isso interfere no equilíbrio. Então, a gente precisa detalhar essa avaliação para poder intervir da maneira certa e na causa exata, senão a gente realmente não vai acontecer. E o que a gente vê muito por aí é crianças indo para ortopedistas,
fazendo Botox. até botox, cirurgia, uso de órteses, né? Então, assim, o quanto Tem isso é casos que já chega até o agressivo, extremo, né? Mas, quando não é então, problema. quanto isso é agressivo para a criança, e aí depois faz cirurgia, usa gesso, põe órtese, não sei o quê, e volta tudo a mesma coisa, porque não foi trabalhado dentro da causa daquela ponta de pé, né? Então, acho que isso é importante. O interessante também é que agora tem alguns estudos falando sobre alterações de músculos oculares, que é a avaliação ortóptica. Nossa, nada a ver com a gente, né? Tipo, nossa, que não. E aí eu fiquei pesquisando e falei, não pode ser, né? Só todas essas alterações, essas origens que a Vânia falou. Eu falei, não, deve ter outra coisa também. E fiquei caçando. E achei um médico chamado Dr. Kaplan, nos Estados Unidos, que ele trabalha com avaliação ortóptica e uma intervenção de lentes de prisma. Então, ele faz as lentes para cada criança. Então, assim, aquela criança que fizeram de tudo já. Fizeram comportamento, fizeram tudo, não baixou o pé de jeito nenhum. E aí ele faz uma avaliação, ele verifica a diminuição de força muscular dos músculos, dos 12 músculos dos olhos, verifica, né, que não consegue, né, ter toda aquela amplitude, né, visual. E aí eles colocam a lente de prisma, que é um óculos normal lá, que ele põe um negocinho, e ele faz atividades motoras com a criança durante um ano. Essas crianças que não tinham, né, outros tipos de origem, deu certo. Então ele já está publicando alguns artigos. Tem um médico, se não me engano, do Recife, que também trabalha com lentes de questão ortóptica, dessa lente de prisma. E só que ele trabalha com outra vertente de questões posturais, mas que vai começar a trabalhar com ponta de pé de teia também. Então, assim, mais uma coisa, né? Olha quanta coisa a gente tem que caçar, né? É o que eu falo no curso. Você faz uma lista e você vai ticando o que não é. Porque ponta de pé é isso, né? Não tem como a gente ter uma certeza. Assim, o físio, ele entra para quê? Não é uma questão motora, mas ele entra para quê? Para dar mais segurança e falar assim, bom, pelo menos eu estou aqui, ó, fortalecendo, estou alongando para não Tá chegar lá fazendo na as frente. manutenções, né, Carol? Fazer manutenção para não chegar lá na frente e dar encurtamento ou dar um problema maior. Então a gente vai fazendo ali, né, a manutençãozinha, o que dá para a gente fazer, porque não é a origem, mas a gente faz a manutenção para não ter esses problemas futuros, que é o que a gente pega hoje, né? Muita criança que não foi descoberta a origem, passou-se tantos anos que já afetou. E aí. Exatamente. E aí quando entra numa questão estrutural também, né? Se a gente for parar para pensar na persistência de uma ponta do pé que chega a fazer um encurtamento de tendão, alguma coisa um pouco mais séria, e aí quando a gente entra numa questão estrutural, aí volta para aquilo que a Vânia falou. Às vezes tem que fazer algo que seja mais agressivo, e a gente não quer que chegue nesse ponto, né? E as crianças com TEA, como a gente tem... Eu fico assim, extremamente admirada com a rapidez da evolução deles. Então, quando a gente tem esse olhar que consegue entender qual é a causa, a origem daquilo que está sendo, que tá sendo a queixa do momento, né? Por exemplo, assim, por que cai tanto? Ou por que anda na ponta do pé? Ou por que joga o brinquedo, né? Não tem interesse no brinquedo. Entendendo qual é a causa daquilo, qual é a razão de ser daquela situação, a gente consegue ir contornando a ponto de chegar e permitir essa evolução da criança de forma... Por que acontece? A gente é facilitador. Então, quando eu olho a criança, a gente entra nessa história do raciocínio clínico, que eu sou apaixonada por raciocínio clínico. Eu, assim, se é uma coisa que eu gosto na vida, eu faço raciocínio clínico de tudo. Eu acho até as compras do mercado, quando eu vou fazer, eu faço raciocínio clínico para entender a posição das coisas. Exatamente. Então, o que acontece? A gente entender o que puxa o quê, o que leva ao quê, a origem das coisas, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que está acontecendo ali com a criança. Apareceu muito, gente, pergunta aqui do porquê que a criança joga o brinquedo. Tem várias razões, né? Muitas vezes a gente consegue observar. Eu até tive alguns casos aqui, por isso que eu falo que a gente tem que escrever, né? Alguns casos de criança que a gente vai observar assim, pega o brinquedo, não quero jogo, lança o brinquedo longe. Muitas vezes isso está relacionado ao fato daquele brinquedo gerar um custo de resposta muito alto. Então, se é uma criança que tem uma hipotonia acentuada demais, que ela está sentada e ela tem que ficar o tempo todo tentando fazer a manutenção daquele tronco, ela pega o brinquedo e ela não dá conta daquele brinquedo, ela lança ele fora. E é uma coisa assim muito bonita de ver durante os atendimentos da equipe interdisciplinar, a gente observar que conforme você vai dando recurso para a criança
entender o próprio corpo, saber se posicionar, a gente faz os ajustes necessários, a gente mostra para a criança, a gente facilita para a criança, né, o entendimento disso a ponto dela conseguir muitas vezes regular esse tônus por conta própria. E a partir do momento que ela consegue entender a posição do corpo, a posição do tronco, diminuir um pouco o custo de resposta, ela mesma começa a entender como que ela pode manusear o brinquedo de uma forma mais funcional. Então, muitas vezes a impressão que dá é que eles não se interessam, mas a maioria das vezes vocês podem ter a absoluta certeza que o que está por trás do comportamento de lançar o brinquedo ou de não permanecer brincando com aquele brinquedo por um tempo razoável, que é esperado por uma criança, tem algum fundo que pode ser motor, é claro que não é a única razão para que isso aconteça, mas tem um fundo que pode ser motor ali atrás, falando assim, olha, tá difícil ficar sentado aqui, tá difícil eu conseguir usar os meus braços enquanto eu tô sentado. Então eu não quero esse brinquedo mais. Então a gente entende assim, o comportamento ele tá vindo por questão de um déficit motor. Né? Por Assim isso que a como gente volta na atenção, questão. né? Exatamente. Pensa você tá sentado, aquele custo enorme de resposta. Aí assim, você tá brincando com alguém. Né? Aí você não consegue, por questões motoras, levantar a sua cabeça para olhar o teu par. Por que você vai ficar ali sentado brincando se aquilo ali custa muito caro para o seu corpo? Né? Então, vai ficar salvo sim, viu, Fernanda? Fica tranquila. Ela colocou salva a live, vai ficar salvo. Então, gente, é entender a razão de ser das coisas, né? É entender o caminho que as coisas levam, né? O trajeto daquilo. Ô, gente, o nosso tempo tá acabando e eu tenho um problema de não me despedir das pessoas. Então, como eu sei que o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco, acho que a gente pode, assim, com muita dor no coração, começar a fechar, né? A encerrar a nossa conversa. Eu acho que a gente já podia começar a pensar na próxima, né? Trazer, de repente, uma galera assim, ó, da TO, da Fono, da Psico, para vir conversar com a gente também. Mas assim, queria agradecer, olha, de todo o meu coração, todo mundo que está aqui, que parou para escutar um pouquinho a nossa conversa. Queria agradecer, meninas, vocês, assim, sigo as duas já faz tempo. A Vânia, né, minha parceira de trabalho. Carol, uma pessoa super influencer, assim, que conquistou no Instagram, hein, Carol? E olha que eu não sou uma pessoa muito fácil de internet, não. Vocês viram, né, hoje a gente conversando a dificuldade que a pessoa tem com a internet. Não sabe abrir uma caixinha no Instagram, vai vendo. Uma tristeza. Mas, assim, ó, do fundo do meu coração, em nome do Farol, em meu nome, queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês duas aqui e queria agradecer a presença de todo mundo por estar aqui escutando. E queria dar um recado antes das meninas se despedirem, queria dar um recado para vocês, que a gente lançou hoje um curso de físio no autismo aqui pelo Farol, tá? Então, se vocês têm um link no meu Instagram profissional, que eu fiz hoje também, tá, gente? Tá lá, fisio.dai_martins_ronk. Lá na minha bio tem o link para entrar na página do Farol para acessar o curso. A primeira aula, o módulo 1, é gratuito, é liberado para geral, que é desenvolvimento motor típico. Porque assim, né, gente? Como que a gente vai observar atrás se a gente não entender o desenvolvimento motor típico, né? Então, o primeiro módulo tem que entender, não tem jeito. É o desenvolvimento motor típico, ele fica liberado, é só vocês irem lá e fazer o cadastrinho no link que está na minha bio. E aí, até domingo, o curso tá com desconto para quem fizer a inscrição, tá bom? Obrigada, gente. Meninas, eu passo a palavra para vocês para a gente poder se despedir do pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Vocês fazem trabalhos excelentes. Fico muito feliz do curso, porque quanto mais cursos, mais visões diferentes, mais pessoas falando, né? Acho que não tem essa de uma faz aqui, outra faz. Não, os meus alunos faz junto. Todo mundo faz de todo mundo e tá super tudo bem. E a gente tem que somar sempre. E muito obrigada aí pelo convite. Mando um beijão aí pro Thiago também pelo convite. E eu já quero deixar um convite para vocês duas. Todos os semestres eu faço a semana TEA em movimento, que é uma semana que a gente fala só de movimento no TEA. Então, já quero vocês duas para o primeiro semestre de 2022 estarem na minha semana, que agora vai ter, já fechei todo mundo, o Thiago vai estar na minha semana TEA em movimento agora, em dezembro, e no ano que vem, em junho, eu quero que vocês participem da minha semana TEA em movimento, que eu vou chamar fisioterapeutas nessa semana. Tá aceito o convite, viu? Já aceitei. Pode colocar meu nome lá que tá lá. Tamo junto. Também queria agradecer.
Agradecer o convite, fazer parte aí da família Farol, agora para mim tenho muito orgulho disso. E é isso que a Carol falou, que a Dai falou, a gente precisa somar forças, a gente tem vivências diferentes, né, visões diferentes, mas tudo em prol do melhor atendimento para as crianças com TEA. Então, é isso. Eu acho que quanto mais fisioterapeutas nós pudermos capacitar, supervisionar e dar oportunidade para essas crianças no Brasil todo, o quanto isso vai ser benéfico para todo mundo. Né? Então, acho que esse é o intuito. E mostrar a fisioterapia, né? Para que não venha só dos colegas e não só dos pais, mas que venham indicações médicas, que os pediatras consigam avaliar também o desenvolvimento motor desses bebês que estão ali ainda com menos de 1 ano e já possam ser encaminhados para estimulação quanto antes. É isso aí. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a cada um que está aqui. Obrigada. Beijo grande. A live vai ficar salva. Bom restinho de semana, gente. Beijo, tchau. Tchau.